Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai finalizar o nosso conteúdo de análise combinatória, tá certo? É o último desse conteúdo, onde nós vamos tratar especificamente sobre combinação. Um conteúdo que é muito importante para o que a gente vai ver nos próximos assuntos, como principalmente binômio de Newton e probabilidade, tá certo? Esse conteúdo sobre combinação, ele vem puxando um conteúdo sobre que a gente começou lá em arranjo. Vamos imaginar que, como a gente tinha feito o exemplo, eu quero formar uma senha bancária. Eu tenho aqui uma senha de 4 dígitos, certo? Esses dígitos podem se repetir, pode ser 9.999, por exemplo, certo? Só que vamos imaginar que, por exemplo, essa senha, vamos imaginar que eu escolhi o número 8.142. Isso é uma senha bancária. Se eu troco a ordem desses números, por exemplo, 1842, isso aqui é uma outra senha totalmente diferente. Então, nesse tipo de caso, nós estamos falando de um arranjo. É aquilo que a gente já viu na aula passada. A ordem vai fazer total diferença no resultado final. Então, a depender da ordem que eu escolho, o meu resultado final será diferente. Então, mudando essa ordem, se a gente quiser ver quantas possibilidades eu posso construir a partir disso, nós chamamos isso de arranjo. Mas vamos imaginar um outro cenário. Vamos supor que da nossa sala eu vou escolher 3 alunos para formar uma comissão. E aí vamos supor que eu escolha, sei lá, Natália, Bruno e João. Sei lá, nomes quaisquer aqui, certo? Mas vamos supor, não, em vez de eu escolher Natália, Bruno e João, eu vou escolher Bruno, João e Natália. Essa comissão ela vai participar de uma determinada reunião com a direção de ensino. Isso faz alguma diferença? Eu ter escolhido Natália, Bruno e João ou ter escolhido Bruno, João e Natália? Não, porque é a mesma comissão, são os mesmos 3 alunos que vão participar da reunião. Então perceba que existem casos onde eu tenho um conjunto maior de elementos e eu vou ter que escolher um conjunto menor para formar um determinado objeto. No primeiro caso, a senha bancária, e no segundo caso, uma comissão, certo? Só que perceba que nesses dois casos bem parecidos, apesar de serem elementos diferentes, a ordem que eu escolho pode fazer diferença ou não. E é aqui onde entra a diferença entre arranjo e, nesse segundo caso, combinação, certo? Então, no arranjo, eu tenho N elementos, eu vou escolher P para formar um determinado objeto, como o caso da senha. Se a ordem se ao alterar a ordem isso me gerar um resultado diferente, nós estamos falando de arranjo. Mas se ao alterar a ordem o meu resultado não vai mudar em nada, eu estou me referindo a uma combinação, tá certo? Então, vamos à definição formal de combinação para que a gente possa entender de fato o que significa com base nisso que a gente já falou. Seja N um conjunto com N elementos, ou seja, N é A1, A2 até a N. Nós chamamos de combinação dos N elementos e é representado por NCNP, né, como vocês podem ver aqui. Lendo-se combinação de N elementos tomados PAP ao conjunto de N elementos constituídos por P elementos, ou seja, a mesma ideia do arranjo, com a diferença de que a ordem aqui vai fazer uma total diferença na resolução, né? Por exemplo, mesmo caso que eu expliquei agora há pouco, certo? Por exemplo, em uma sala de 12 pessoas, serão selecionadas 4 para a formação de uma comissão. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma sala aqui com 12 pessoas, eu vou escolher 4 para formar uma comissão. Quantas comissões eu posso formar?
É aquela mesma ideia da questão anterior. Se eu vou escolher 4 pessoas e a ordem dessas pessoas não vai fazer diferença, João, José, Francisco e Maria. Francisca, José, João e Maria. Não vai fazer diferença a ordem. Então, nesse caso, eu estou falando de combinação de 12 elementos tomados 4 a 4. E aí nós fazemos 12 fatorial sobre... Aí embaixo vai ficar n menos p fatorial, 12 menos 4 fatorial, vezes o p fatorial, ou seja, 4 fatorial. Isso daqui é 12 fatorial sobre 12 menos 4, 8 fatorial, 4 fatorial. Aí nós vamos desenvolver 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8 fatorial, sobre 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 8 fatorial. E aí a gente corta os 8 fatoriais e aí vamos fazer essa divisão, né? Algumas coisas dá para cortar aqui já. Por exemplo, 4 vezes 3 é 12, a gente pode cortar com o 12. Certo? 10 dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 fica 5 no numerador. Então aqui nos basta fazer... Nos basta fazer 55, né? 11 vezes 5, 55 vezes 9. Isso dá 495. Então, isso dá 495 comissões diferentes, tá bom? Perceba que aqui eu não vou usar arranjo, eu vou usar combinação. Por quê? Porque a ordem faz diferença, ok? A ordem não faz diferença, na verdade. Se fizesse, seria arranjo. Então, vamos para a segunda. Eu tenho 5 homens e 4 mulheres. E aí eu quero saber quantas comissões de 5 pessoas com 3 homens eu posso formar. Ou seja, desses 5 homens eu vou escolher 3 para formar a comissão. E se a comissão é de 5 pessoas e vai ter 3 homens, obviamente terão 2 mulheres. Então, assim. Então, das 4 mulheres que tem disponíveis, eu vou escolher 2 para formar essa comissão. Então aqui, nesse tipo de caso, onde a gente tem que escolher 2 grupos e combinar eles entre si, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a combinação dos 5 homens com 3 e a combinação das 4 mulheres com 2, certo? E aí eu vou ter 2 resultados diferentes. E aí é aquela ideia lá do começo das roupas da menina do cursinho. Eu tenho que combinar tantas comissões de homens com tantas comissões de mulheres. Aí eu vou fazer o princípio multiplicativo. Então faço uma combinação, faço a outra, depois eu faço a multiplicação. Então vamos lá. Combinação de 5 tomados 3 a 3 é igual a 5 fatorial sobre... A gente já pode até botar o resultado direto, né? Deixa eu até apagar isso aqui. Opa! Deixar assim, certo? Embaixo fica 5 menos 3, que é 2 fatorial, e 3 fatorial. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Corta aqui. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 dá 10. Ok? E agora vamos fazer uma combinação de 4 tomados 2 a 2. É 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Por quê? Porque a gente usa o 2 fatorial. E 4 menos 2 fatorial, que é 2 fatorial. Então vamos fazer 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 vezes 1 é 2. E aqui fica 2 fatorial. Cortamos. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 dá 6. E aí a gente usa o princípio multiplicativo. Multiplica os dois resultados. Isso nos dá 60 comissões. Ficou claro? Então, quando eu tenho que criar 2 comissões diferentes e eu tenho que combinar elas entre si, porque eu quero uma comissão que tenha 3 homens e 2 mulheres. Então, dos 5 homens eu vou escolher 3, das 4 mulheres eu vou escolher 2. E aí eu tenho que juntar essas comissões ainda. Eu vou fazer cada combinação separadamente, depois eu uso o princípio multiplicativo para combinar essas 2 possibilidades. Ok? Essa mesma ideia da segunda questão, ela segue na terceira. Na terceira questão, ele diz que eu tenho uma urna com 10 bolas brancas e 6 bolas pretas.
Ele quer saber de quantas maneiras é possível tirar 7 bolas de maneira que 4 delas sejam pretas. Ou seja, se eu tenho 16 bolas, eu vou escolher 7, onde 4 tem que ser preta. Então, das 10 bolas, eu vou escolher 3, porque são as brancas, né? E das 6 pretas que eu tenho aqui como opção, eu tenho que escolher 4 delas. Então, segue a mesma ideia da segunda questão. Então, nós vamos fazer uma combinação de 6 tomado 4 a 4, que é 6 fatorial sobre 6 menos 4, 2 fatorial, sobre 4 fatorial, certo? E aí, como é que vai ficar? A gente vai fazer 6 vezes 5 vezes... Deixa eu só afastar aqui. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, sobre 4 fatorial. A gente corta. 6 vezes 5 é 30, dividido por 2 dá 15. Então, o total de combinações entre essas bolas pretas é 15. Agora, vamos ver das bolas brancas. Combinação de 10 tomadas 3 a 3. 10 fatorial sobre 10 menos 3, 7 fatorial, certo? Vezes 3 fatorial. Gente, detalhe, né? Sempre você vai fazer o n menos p vezes p fatorial, certo? Perceba que os números de baixo, a soma sempre tem que dar igual ao de cima. Então, essa é a dica, tá? Então, vamos fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. E aqui a gente vai fazer o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, certo? Então, vamos colocar 6 vezes 7 fatorial. Agora, a gente vai fazer 9 vezes 8 vezes 10. Isso dá 720. Dividido por 6, isso vai dar 100 e... Deixa eu fazer essa conta. 720 dividido por 6 dá 120. E aí eu vou fazer 15 vezes 120, que me dá 1.800 possibilidades, certo? 1.800 combinações diferentes. Bom, gente, pois é isso. Espero que tenha ficado clara essa diferença entre combinação e arranjo. Se eu tenho um universo de uma determinada quantidade de objetos, eu tenho que escolher uma quantidade menor desses objetos. Se a ordem desses elementos fizer diferença no resultado final, eu estou falando de arranjo. Se a ordem não fizer diferença, eu estou falando de combinação. E aí você utiliza cada fórmula específica para cada caso, certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se tiver ficado no momento oportuno, a gente tira, tá bom? E aí com isso a gente termina o assunto de análise combinatória e a gente já segue a nossa disciplina, tá bom, gente? Pois é isso, qualquer dúvida, só me procurar que a gente tira no momento apropriado, tá bom? Abraço e tchau, tchau.